Olá, querida mulher. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é MQM, MQV ou MQP? Nós já estudamos aqui o que é MQM, aquela mulher que manda, né? Ou você é aquela mulher que perde, né? É isso que a gente queria chegar e falar um pouquinho hoje, ainda falando sobre casamento. A Bíblia fala que vós mulheres, versículo 22 de Efésios 5, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vemos assim que nos dias de hoje, as mulheres estão sendo muito tentadas a serem aquelas que estão na cabeça do lar, né? A assumir essa responsabilidade. Sendo que essa responsabilidade, apesar da mulher ter muita capacidade, né? Ela não foi chamada para isso. Entenda bem. Quando a gente fala de sujeição ao marido, ainda mais nos dias de hoje, empoderamento feminino, muitas mulheres falam, o que eu vou me sujeitar? E aí ela trabalha fora muitas vezes, ela tem a sua independência financeira, né? Mas o que está muitas vezes por trás de uma mulher trabalhar fora? Às vezes muitas mulheres não trabalham fora porque apenas querem ajudar no lar, mas elas estão ali por causa de um pezinho atrás, uma independência, para caso aconteça alguma coisa no casamento, para caso o marido, né, venha trair, nunca pensando de repente na questão só de um falecimento ou de uma viuvez, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos ser sujeitas. O que significa essa sujeição? Sujeitar não é ser inferior, tá? Sujeitar-nos é nós, assim como num carro existe o piloto e tem o copiloto, né? Como num avião existe o piloto e tem o copiloto, nós precisamos entender que se uma família tem duas cabeças, tem uma hora que essas cabeças não vão se entender, não é verdade? Então é necessário que elas se entendam para poder dar um direcionamento. Por isso que a Bíblia fala que são uma só carne. Porque já imaginou? Dois são diferentes, se casam e eles continuam sendo dois. Um vai querer fazer uma coisa, o outro vai querer fazer outra, não é verdade? Mas Deus deu a graça à mulher também de agradar o marido. E muitas vezes o marido cede em várias coisas que ele de repente gostaria de fazer para a sua própria vontade, entendendo o quê? Que ele deve pagar a devida benevolência à esposa, porque Deus diz na palavra dele que quando um homem recebe uma esposa, recebe o favor do Senhor, né? Assim como a mulher também deve pagar a devida benevolência ao marido. Quando Deus dá um marido a ela também, um marido abençoado por Deus, né? Aí você fala, poxa, irmã, tá bom, é fácil então se sujeitar a uma pessoa que serve a Deus, a um homem, né, que vence, a um homem que realmente, né, vive a palavra, a um homem que é fiel, a um homem que honra, não é verdade? Isso é mais fácil de fazer e, de fato, precisamos praticar. E eu vou falar de uma próxima momento e no caso das mulheres que não têm os seus maridos ainda nessa situação. Mas voltando ainda, focando aqui nesse momento, muitas mulheres têm deixado de ser gratas a Deus por aquilo que Deus tem dado. E não percebem que estão ferindo a autoridade espiritual que Deus deu aos homens quando elas tomam o lugar deles e colocam eles de escanteio, entende? Quando a gente toma decisões, você vê que a Eva, ela tomou uma decisão sozinha, né? De comer aquele fruto, no momento em que Deus tinha falado que não eram para eles comerem, né? E ela ainda veio e trouxe para Adão. Faltou de Adão ter um posicionamento maior, né? De autoridade, falar, não, eu não vou ser levado por aquilo que a minha mulher quer, mas sim vou ser levado por aquilo que Deus falou. E muitas vezes, mas você vê que como ele errou, quando Deus veio, né, perguntar o que aconteceu, ele foi a Adão. Adão, o que você fez? Né? Então ele não foi a Eva, ele foi a Adão, porque Adão era o cabeça. Sempre numa família tem um que vai responder, e esse um que vai responder é o homem. Por isso, incentivo você, mulher de Deus, a se colocar no seu lugar de ajudadora idônea, tá? Ser submissa é estar dentro de uma mesma missão, porque a palavra submissão é dentro, sub é abaixo de uma missão. Teu marido tem uma missão e ele precisa cumprir essa missão, de estabelecer uma família na terra, de estabelecer uma família bendita aqui na terra.
Se você entender essa missão, você vai ajudá-lo a fazer isso. Muitas vezes você com certeza vai poder chegar e opinar, e falar, e expressar a sua opinião, porque ser submissa não é se anular. Ser submissa é poder estar dentro da mesma missão. Agora a decisão, as decisões vão se vir da parte dele, por um livre-arbítrio, mas ele tem essa responsabilidade diante de Deus. Então crê, tudo que Deus estabeleceu é bom. Converse, peça perdão se você passou autoridade, se você tem ridicularizado o teu marido na frente dos filhos, se você tem tirado a autoridade dele de como chefe da família, como chefe do lar, por causa de um erro, de outro, de um engano, não faça mais isso. Peça perdão a ele, peça perdão aos filhos e coloque-se no seu lugar para que Deus possa te honrar e abençoar antes que seja tarde demais. Não seja uma mulher que perde, mas seja uma mulher que vence em Cristo Jesus. Deus te abençoe.